a cultura e a arte, ela é primordial. Os grandes, eu vou citar aqui dois grandes gestores no mundo. O primeiro foi o imperador Adriano Paulo Poeta. Ele governou só com artistas e o Império Romano deu um salto muito grande. Para vir aqui para o Brasil, nós temos o pessoal, os holandeses, o Maurício de Nassau, quando invadiu o Brasil, veio governar Pernambuco, governou 30 anos Pernambuco, com os arquitetos, com os artistas, com os escritores, e Pernambuco até hoje ainda ressente essa gestão de Maurício de Nassau. Então, para não prolongar, eu quero dizer que eu me sinto aqui muito orgulhoso de estar aqui mediando essa mesa e que fizeram minha apresentação. De fato, eu gosto de dizer que eu sou ex-tudo, eu sou ex-capitão do Exército, ex-prefeito da Barra de São Miguel, ex-empreendedor de edifício e apartamento, sou engenheiro, ex-ambientalista, ex-presidente da Escola de Samba Unido do Poço, só não sou ex-marido. Há 53 anos, estou com aquela mulher ali. Entendeu? Então, não é brincadeira, né? Então, passando para o nosso tema de hoje aqui, eu tenho 10 minutos só para fazer essa apresentação sobre as academias, sobre as associações literárias e culturais. Muita gente pensa que é novidade, mas não é. É uma das mais antigas agremiações, pode-se dizer, que tem no mundo. Começou na Grécia, há 300 anos antes de Cristo, com Platão. Platão, ele pegou uma casa com um jardim bonito, botou uma biblioteca e um pequeno auditório e chamou os amigos intelectuais para discutir sobre história, sobre política, religião, literatura. E como o dono da casa, que tinha morrido numa batalha de Atenas há um tempo atrás, o nome dele era Academos. Então, ele deu o nome de academia em homenagem ao soldado, esse soldado brilhante, Academos. Depois vieram outras academias, depois com Aristóteles, e finalmente aconteceu a Idade Média, a medieval. A medieval foi uma das partes mais tristes da humanidade, onde não tinha valor nenhum a cultura e nem os artistas, até que surgiu o Renascimento. Aí, no Renascimento, vieram de novo esses dois pontos da humanidade, que são, para mim, os mais importantes. Foi aí que o cardeal Richelieu, a eminência parda Richelieu, ele criou a primeira academia do moldes que hoje existe, com 40 membros, e quando morresse um, outro entrava. Foi a Academia Francesa, foi a primeira a ser criada no mundo, a Academia Francesa
Depois da Academia Francesa, vieram outras academias, até que surgiu a Academia Brasileira de Letras, e a Academia Brasileira de Letras tem 100 e poucos anos, e em todos os estados foram criadas não só a academia, como também associações que tinham um objetivo parecido também com a academia, porque a academia também se tornou, assim, um símbolo de escola. Você pode ver que lá no Rio de Janeiro tem os acadêmicos de Salgueiro, é uma academia de samba, de escola de samba. Existe a academia militar. O time do Palmeiras, de jogador de futebol, é chamado Academia de Futebol do Palmeiras, não é? Então, essas academias se difundiram, e aqui no estado de Alagoas existem diversas academias. E a academia mais antiga é a Academia Alagoana de Letras, que tem 103 anos. Tem 103 anos, que foi formada por pessoas que nós conhecemos ainda hoje, Jaime de Altavila, Jorge de Lima e tantos outros que não dá aqui para a gente listar. Então, eu prefiro interromper aqui a minha palavra, que eu queria ouvir o que cada uma dessas academias, aqui estamos 3 representantes de academia, o que cada uma de vocês, dessa academia, está realizando para o povo, para a cultura, principalmente para a literatura. Por isso eu dou a minha palavra ao vereador. Tem aqui meus queridos colegas da APEP, tem alguém de vocês está com um daqueles últimos livrinhos que nós publicamos? Pois bem, a APEP é um braço da literatura e da poesia aqui em Penedo, e que sai muito pouco daqui por enquanto. Mas também quero informar que faço parte, agradavelmente, da APLAC, também sob a presidência do professor Moésio. Sou membro da APLAC, Academia Penedense de Letras, Cultura, Artes e Ciências. Mas a associação da APEP, que foi efetivada, antes era só estudada, pequenos encontros, mas efetivamente existe desde 1997, tem feito coisas boas pelas nossas lembranças, porque essas academias e associações de poesias geralmente lembram os grandes nomes que Vossa Senhoria citou aqui. Sempre nos encontros nós informamos e obtemos informações e declamamos poesias, inclusive, desses grandes astros de Alagoas e do Brasil. Até de Sabino Romariz, que é um dos mais citados aqui em Penedo, que foi um grande poeta, que infelizmente foi ceifado ainda moço na vida, né? Por conta do seu desgaste pessoal. Era um homem muito sofrido. Ele vivia e contava a história dos outros, as tristezas dos outros, e ele também se incumbia de participar efetivamente das tristezas. Nós sabemos que ele enredou por um caminho que não é bom. É bom quando é bem pouquinho, alguém sabe controlar. Mas a bebida foi que possivelmente levou cedo desta vida, mas foi um grande poeta. Aqui no nosso tradicional e histórico cemitério São Gonçalo do Amarante, que tem mais de 100 anos, mais do que a idade da Academia Alagoana de Letras, talvez. A Academia Alagoana tem quantos anos? 104. Então, o cemitério onde está o nosso poeta Sabino Romariz é um pouco mais antigo, é até histórico. Mas E de vez em quando passo por lá, eu noto, e já falei inclusive na Câmara e fiz um requerimento, para que a gente possa acender o túmulo do Sabino Romariz, que, ao meu ver,
é uma pálida ideia de um simples mortal e precisa receber uma mão histórica dos poetas, dos escritores e uma homenagem maior. O prefeito Ronaldo Lopes, inclusive, já está sabendo disso e vai fazer uma restauração a nível de Sabino Romariz, homenageando todos os poetas da nossa era. Eu creio que desses 80 anos para cá, ele está bem equiparado aos poetas e escritores como vocês, que são mais experientes do que eu, e que com certeza merece essa honra. Hoje nós estamos aqui. Hoje ouvimos uma bela história, um resumo, quase que uma biografia muito pessoal. E só achei muito engraçado quando o senhor não é apenas vice da sua esposa. Que coisa maravilhosa, né? Eu que sou uma pessoa também... ex. Justamente. Eu, como gosto muito de ter como livro de cabeceira o principal, né? A Bíblia Sagrada, não sei se os senhores têm, eu sei que Moésio tem muito, até pela prática religiosa dele. Isso não é crítica, nem é nada fora do comum, porque nós respeitamos de maneira bem laica mesmo todas as culturas, todas as religiões, todas. Mas esse livro de cabeceira que eu gosto de ter, quando eu passo pelos provérbios, que leio Provérbios 31, e eu acho que eu já li mais de 30 vezes, de capa a capa, mas quando passo pelo livro de Provérbios, capítulo 31, que vejo mulher virtuosa, um capítulo dedicado à mulher, eu sei porque o Senhor não a tem como ex, porque o homem que valoriza realmente a mulher, e a conheci pouco tempo, por poucos minutos aqui, no último evento que foi das mulheres que trabalham no setor da justiça, né? Como foi o nome do evento? Sim, mulheres de carreiras jurídicas, ela e outras aqui. Eu pude notar em poucas palavras dela e hoje vendo a sua convicção no casamento, por que é tão bom ter uma mulher virtuosa do lado. E queira Deus que o senhor e ela possam viver mais 50 anos, pelo menos, juntos, não é? E parabéns, viu? Porque isso é poesia também. Mas falando da PEP, nós temos feito nesses 24 anos de existência, já é um bocadinho, né? Algumas ações muito boas. Muitos encontros, saudosismo, esperança, porque o poeta vive de esperança. Ele sofre com os que sofrem, como Sabino Romariz, mas ele tem uma esperança de futuro. Temos até uma poetisa aqui em nosso meio, que ela diz que se um dia saísse de Penedo, levaria um pedacinho de cada coisa, daqui das coisas mais importantes. E fala também que se saísse um dia de Penedo, levaria o Teatro 7 de Setembro com ela. E eu tenho certeza que esse saudosismo é recheado de esperanças em ver a nossa cidade, nosso povo, nossa sociedade cada vez mais forte e mais firme. Atualmente, eu posso ver o livrinho e apresentar aqui para eles. Foi uma pequena falha minha, mas aqui é uma conversa tão descontraída e poética também, que a gente pode até ratar e pedir parceria. Este livreto dos organizadores da nossa APEP, Associação dos Poetas Penedenses, foi lançado há pouco tempo e tem um conteúdo aí de todos os nossos participantes da associação. Teria um outro para dar de presente ao nosso companheiro. Eu quero dar esses dois e lhe devolvo. Teria um outro? Ou alguém tem? Mas eu estarei aqui e darei. É bom que vocês levem de lembrança. Fique com ele. E coloque na sua estante, que deve ter milhares de livros. Mas esse daí vai ser o neném. E o senhor pode ver o pensamento daqueles que são associados à nossa associação de poetas. O senhor vai levar um também, de presente da gente.
Não me preparei porque foi um tino que me bateu aqui agora. Mas, assim como a poesia e um livro começa com um estalar de dedos, não é isso? A gente vai passando num coletivo, num carro qualquer, parado num farol, e a gente, de repente, vê alguém, vê um fato e diz: essa ideia merece um conto, merece um canto, merece uma poesia, merece um pedacinho naquele livro que eu estou escrevendo. Já aconteceu isso? De você estar escrevendo um livro? Eu escrevi já um livro, A Cidade dos Rochedos. Conto a história de Penedo de maneira romanceada, mas procuro contar as melhores partes da história de Penedo. Inclusive de João Maurício de Nassau, John Maurits, como foi batizado lá na Holanda. E conto que ele tinha realmente um preparo, como o Senhor disse, ele era tanto preparado para a paz como para a guerra. Era um homem para a época, muito culto. Foi por isso escolhido pela empresa que financiou a sua viagem, né? Entrou pela costa brasileira e chegou até nós também, aqui em Penedo. Aqui ele só passou 8 anos. Mas quando finalmente, entre Pernambuco, Recife e Olinda, que eles fizeram plantas maravilhosas lá, de pontes, de prédios, uma administração realmente formidável. Quando saíram aqui do Brasil, eram tão capazes que criaram Nova York, né? Foram para a América do Norte e foram os fundadores de Nova York. Vejam a capacidade de Maurício de Nassau e seus convidados. Ah, que pena, talvez se eles estivessem por aqui mais algum tempo, Penedo teria uma outra história, teria uma outra face dentro da cultura, mas dentro do progresso que aquele pessoal sonhava muito. Interessante na vida lá dos holandeses é que eles tinham a casa de Orange, como tem até hoje, né? Aquela cor laranja. Até a camisa da seleção holandesa é uma homenagem à casa de Orange, quando joga com aquela camisa alaranjada. E em homenagem ao governante da época, da Casa de Orange, foram os cientistas holandeses que criaram a cenoura amarela, a laranja como ela é, porque ela é a cor de nabo. Por natureza, a cenoura tinha uma cor de batata, quase natural, como a gente conhece. Mas eles criaram no laboratório, naquele tempo, a cenoura laranja, para homenagear o príncipe de Orange num dos seus aniversários. Olha que coisa linda! A tecnologia dos holandeses era grande. Você vê aí, na cultura agrícola, de navios e frotas, de guerra e de uma inteligência. Foi o primeiro povo que refinou o açúcar. Foi por isso que Portugal mandava buscar, por intermédio dos holandeses, o açúcar na costa brasileira e até em Penedo. Eles levaram muitas vezes de 7 engenhos que tivemos aqui, naquela época das capitanias hereditárias ainda. E iam direto para a Holanda, porque lá eles refinavam o açúcar. Naquele tempo, ao modo deles, né? Não tão refinado como hoje, cheio mais de químicas modernas, mas eles refinavam, entregavam uma parte para Portugal e ficavam com a outra parte, que era o pagamento deles. Quando Portugal resolveu romper com esse comércio, eles não gostaram, porque a Holanda tinha muito lucro. Foi aí que resolveram invadir a costa brasileira e outros lugares do mundo, como o Haiti, que também tinha uma grande plantação e feitio do açúcar torrão. E assim houve aquela separação, rompimento político, e eles invadiram a costa brasileira porque eles queriam o açúcar brasileiro, que já eram acostumados a levar. E queriam fazer uma Holanda dentro do Brasil também. O pensamento deles não era ruim, não. Era da época. Mas nós preferimos estar como estamos, brasileiros, sofridos ou bem progressistas, mas estarmos aí. A Associação Penedense de Poetas, Associação dos Poetas Penedenses, sabe tudo isso, vive o Brasil de hoje, vive a política brasileira, sofre para que esse país que ainda é tão novo, né? 500 e poucos anos, à vista de Portugal, que já tem 2.000 anos, e outros lá vizinhos que têm 3.000 anos, como a Espanha e outros países,
nós estamos esperançosos e aqui apostos como poetas penedenses e a APLAC dando um amparo ainda maior e legal. Nas nossas reuniões nós debatemos a situação do mundo, das academias, a importância das academias, da resistência, e é inspirado nisso, nessa resistência, que Penedo está aqui presente pela nossa associação. Eu espero receber sempre o amparo e a visita de vocês para nos confortar, nos animar e dizer, vamos em frente, até que possamos expirar, porque o bom poeta vive e faz poesia até expirando, tanto os mais antigos como os que morrem mais cedo, como grandes poetas brasileiros, semelhante a Castro Alves e até mesmo ao nosso Sabino Romariz. E Deus, em quem eu creio, possa nos dar inspiração a todos nós que representamos as academias e os poetas penedenses, alagoanos, brasileiros e alguns, antes de Cristo, como foi citado aqui, grandes escritores, pesquisadores que escreveram sobre os tempos mais antigos, desde a Mesopotâmia, né? Grande reino da Mesopotâmia, o grande império da Mesopotâmia, foi a primeira fonte dos escritores gregos. E nós aprendemos com isso, temos no sangue isto e queremos continuar essa luta sem preconceitos, mas classicamente buscando fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso e daqueles professores que, como vocês, nos inspiram, e haveremos de dedicar nossa vida até o último suspiro na busca da sustentabilidade dessas artes. O professor Moésio conversa muito com a gente e sabe quando conversamos sobre resistência literal, e é isso que procuramos fazer. Não sei se disse o que deveria dizer, mas disse o que o meu coração pediu para dizer e dizer à plateia também. Muito obrigado pela oportunidade. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Cassimiro José Marques de Abreu. Por que eu disse isto? Porque foi exatamente no dia 3 de setembro de 1963, quando foi instituída a Academia Penedense de Letras, APL, que depois passou a ser chamada de Academia Penedense de Letras, Artes, Cultura e Ciências, APLAC, que eu saía de uma missa onde eu acolitava o cônego José Damasceno Lima, que ainda é vivo, gozando os seus 94 anos de idade, já afastado do ministério sacerdotal, e eu saí com ele pegando na minha mão, porque eu só tinha 9 para 10 anos de idade, ele disse, vamos ali, em frente à associação comercial, depois eu lhe levo em casa, que era aqui na rua Damaso do Monte, que eu tenho fé em Deus, né, vereador? Que vai passar a ser chamada Rua Imperial da Corrente, novamente, viu? E eu saía de lá, e eu, sem saber de nada, fui com o padre José Damasceno Lima, criar ou fundar a Academia Penedense de Letras. E eu jamais pensei que anos depois eu viesse a ser membro efetivo da Academia Penedense de Letras, e há 7 anos eu estou presidente da instituição. Eu não sei se isso foi sorte, eu não sei se isso foi improbabilidade, não sei, ou se isso foi ironia do destino. Eu sei que nós tentamos reativar a academia, que passou um tempo parada, e hoje a Academia Penedense de Letras está reativando a cultura penedense. A Academia Penedense de Letras hoje, ela está tomando pé porque faz tudo para levar adiante as questões educativas, as questões culturais e as questões literárias. As questões literárias. E é por isso que
não sei por que cargas d'água, no dia 3 de março de 2002, eu fui eleito presidente da Federação das Academias de Letras, Artes, Cultura e Ciências de Alagoas, a FALACAL. E, devido a isto, eu já visitei 12 academias de letras e estou tentando fazer todas as academias de letras de Alagoas. Não fujam, doutor Carlito Lima, do seu papel. Não fuja do seu papel, porque o artigo 2031 do Código Civil Brasileiro vigente, que já nasceu velho, que é produto de um projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional 34 anos, já nasceu velho, ele diz no seu artigo 2031 que todos os institutos culturais, inclusive as academias de letras, têm que ter critérios em seu estatuto para admissibilidade, para renúncia e para exclusão. Para fazer isso até 2007. A primeira academia de letras em Alagoas que fez isso foi a de Penedo, só que fez atrasada. Fez em 2012, quando era para fazer até 2007. Nós temos hoje critérios para admissibilidade, que não pode entrar todo mundo em academia. Eu vejo muita gente entrar em academia que não é nem cultural, não tem nem livro publicado, mas entra, porque também existe política nas academias. Então, critérios para admissibilidade, critérios para renúncia e critérios para exclusão. E nós ainda colocamos aqui critérios para permanência, porque as academias vivem dos parcos recursos dos seus acadêmicos, né? E tem que ter a presença. Então, se não tem a presença, já tem que ser o quê? Automaticamente desligado. Não é à toa, por exemplo, que nessas 12 academias que eu já visitei pessoalmente, tanto da região sul como da região norte, viu? E da região também aqui central, Fumageira, eu sempre digo que a gente tem que ter critérios para que a gente possa fazer com que as academias funcionem. Por isso que nas 12 que eu já fui, eu fiz questão de ministrar uma palestra, proferir uma palestra, cujo tema é a imortalidade acadêmica e a teoria da adimplência estatutária. A teoria da adimplência estatutária. Porque a gente não pode deixar de pagar a academia, nem pode deixar de dar presença na academia, né? E as academias de letras, segundo os 3 últimos prefeitos que passaram por Penedo, me disseram: eu quero que a academia fique perto de mim, porque eu quero contar com esses intelectuais. Porque uma academia de letras que não promove a educação, eu vou morrer defendendo a tese de que a educação é dom que não se perde, é dote que não se gasta e dádiva que não se limita. Academia que não promove cultura, e são as academias de letras, doutor Carlito e colegas aqui presentes, que nós temos que acabar com o que existe hoje no Brasil. O que mais existe no Brasil hoje é contracultura, que é a subcultura que vai de encontro à cultura dominante. Como nós temos aqui em Penedo 4 projetos, o primeiro projeto é o concurso literário Cidade do Penedo de Poesia e Conto, que no ano passado, Rostam, Carlito e Billy Marx, foi um sucesso aqui. Na primeira feira literária, foi um sucesso aqui, um sucesso. Haja vista que nós fizemos as inscrições todas via internet e nós tivemos 10 países, não foi, 10 países fazendo parte do concurso de poesia. Eles pensavam até que era um concurso internacional, não é. Viu? Tivemos, então foi aquele sucesso aqui. Então, as academias, a Academia de Penedo tem esse projeto, que é o concurso literário Cidade do Penedo de Poesia e Conto. Nós temos um projeto também que é o chá acadêmico. Esse chá acadêmico é só para os acadêmicos e pessoas convidadas. E temos o chá literário, que é outro projeto. Esse chá literário é aberto a toda a sociedade penedense. Toda a sociedade penedense. E temos um projeto mais novo, que é a leitura na praça.
um projeto que é a leitura na praça. E vamos começar um quinto projeto, que é a questão da música, né? Eu que também defendo a tese que a música é uma ciência física e matemática que nos inspira os sentimentos da alma por meio de som. Então, a música, vamos ter um projeto agora, que está encarregado o maestro João Batista, né, que é da nossa academia, para ele levar adiante esse projeto, onde a gente vai apresentar na praça, né, para que a sociedade penedense tome conhecimento. Então, temos esses projetos aí, né? E o que mais me alegra é a academia nas escolas. E foi por causa desse projeto nas academias das escolas, que eu já estive em algumas, fui sozinho, mas fiz questão de ir, que alguns diretores de escola de ensino médio, aqui de Penedo, me pediram: professor Moésio, vê se o senhor faz alguma coisa para que a gente leve adiante para os estudantes que têm tido, assim, têm dado muita presença nesse concurso de poesia, né? Nós já vimos aqui poesias que parecia até que eram pessoas já, macacos velhos, passados na casca do angico. Poesias belíssimas, viu? Inclusive poesias parnasianas. Teve um aqui que apresentou uma poesia parnasiana, viu? Então, esses projetos fazem com que a academia sobreviva e fazem com que a gente leve adiante a cultura. Para nós é muito importante, porque a gente reativou a cultura penedense. Penedo, eu já usei aqui essa tribuna aqui do Teatro 7 de Setembro, já várias vezes, e todas as vezes eu bato nessa tecla. Onde andam os intelectuais penedenses que saíram daqui? Onde andam os intelectuais penedenses? Então, as pessoas precisam voltar à sua terra, não esquecer a sua origem e dar testemunho do que aprenderam aqui, porque aqui, muitos que saíram daqui fizeram do amanhã um hoje sempre progressista. Então, esses diretores que eu visitei das escolas me pediram, e eu não sabia como seria esse bate-papo aqui. Eu nunca gostei de me prender a papel. Quem me conhece, tanto na universidade como aqui, né, Belimago? Eu gosto de falar livremente, onde eu vou dissecando o assunto até onde eu posso e desenvolvendo até onde eu devo. Eu sei concatenar as ideias, como todos aqui sabem, e a partir dali formar um pensamento a respeito daquilo que está desenvolvendo. Mas como aqui o tempo é muito limitado, né, eu acho que isso aqui era para ser no mínimo 2 horas, para a gente dissecar o assunto até onde pode. Então, eu escrevi para pedir aos colegas, ou melhor, para entregar aos diretores, e que passe para os alunos, porque cada vez mais eles vão tendo gosto pela leitura, gosto pelo fazimento, pelo feitio, pela formatação das poesias, e gosto também pela literatura, né? Então, está aqui, e depois, então, eu vou passar para as escolas, mas queria apenas dizer o seguinte, que é muito fácil a gente penetrar numa academia. Agora, eu quero ver quem penetra nas academias e cumpre com o seu papel. Quem penetra e cumpre com o seu papel. Toda e qualquer academia que ficar afastado da educação, afastado, sobretudo, da cultura e afastado da literatura, não está fazendo nada. A última palestra que eu fiz sobre a imortalidade acadêmica e a teoria da imprensa estatutária, viu? Eu fui obrigado a dizer que o acadêmico, muitas vezes, ele tem que tomar partido da sua academia e daquilo que ele assumiu. Por isso que, durante muito tempo, eu aceitei na minha vida o pensamento de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona dizia: prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me adulam porque me corrompem. Então, as academias não podem nem devem fugir do seu papel. Levar adiante as letras, as artes, a cultura e as ciências. Bem ligeirinho. Só para corrigir. Democrata. Só para corrigir. Eu estava na minha mente falar dos meus colegas da PEP que estão aqui. São 4 ou 5. Professora Sônia, da PEP, muito participativa na Flipenedo,
expositora de literatura. Professor Kleber, que faz esse trabalho dentro da escola do Colégio Diocesano, fui convidado por ele um dia desse, foi um show literário lá com os alunos. A professora Núbia é a poetisa que eu citei aqui, que levaria um pedaço de Penedo, e a poetisa e escritora Ceissa. Todos estes membros da APEP estão aqui conosco nessa tarde. Bom, antes de dar a palavra aqui a Alberto Rostam, presidente da Academia Alagoana de Letras, eu queria saber se a produção aqui poderia tirar xerox desse trabalho aqui do Moésio e distribuir para nós. Com a palavra, Alberto Rostam. Salve, salve todos. É uma alegria estar aqui com vocês, cidade de Penedo, que eu tanto admiro. Eu tenho minhas raízes em Penedo, até porque sou casado com a bisneta de um penedense, Francisco Silva e Dona Mariquinha. Ele, primeiro prefeito eleito de Penedo. Aquela casa ali que é o Sebrae hoje foi o casarão, onde quando eu iniciei o namoro com a minha atual esposa e eterna esposa, eu sempre vinha para aqui, eu ainda criança. Então voltar a essa terra para mim é fantástico. Sinto-me em casa, né? Mas principalmente quando falamos sobre literatura. A Academia Alagoana de Letras não existe eu. Eu, na atualidade, sou sócio da Academia Alagoana de Letras, primeiro entre iguais. 40 sócios iguais. Nós levamos a Academia Alagoana de Letras aos quadrantes rincões do estado de Alagoas, do Nordeste e está aí pelo exterior. Esforço de todos, não é de uma pessoa. Não é de um presidente ou de uma diretoria. É de uma comunidade que preza em levar a literatura, a cultura, àqueles que admiram essa arte que é das mais belas que existe. Então, o papel da Academia Alagoana de Letras, como deve ser de todas as academias. Inicialmente, eu gostaria de lhes dizer que eu estou aqui em minhas mãos. O Carlito mais ou menos descreveu de onde veio a academia. Isso é a alma da Academia Alagoana de Letras. A alma da Academia Alagoana de Letras, que são seus estatutos, seu regimento. E aqui tem bem claro, uma academia de letras, enfim, não há de ser um mero clube elitista, em que recíproca e corporativamente os seus membros se aplaudem e aplaudem os seus eleitos, mas sim uma instituição viva, prestante, altiva, operosa no cultivo da língua, da arte da palavra e das tradições culturais, enquanto que comprometida sempre com a coletividade e com as diferentes formas de manifestação da criatividade. É com esse princípio, isso está no regimento da Academia Alagoana de Letras, que nos últimos anos nós temos feito, com a ajuda de todos, evidentemente, primeiro, concurso literário. Nós tivemos um concurso para determinar, definir, escolher o hino da Academia Alagoana de Letras. Nós tivemos concursos de poesia, nós tivemos concursos de outros estilos literários. Então, com isso, começamos a incentivar a comunidade da nossa terra, da nossa Maceió, inicialmente da nossa Maceió, a cada vez mais participar desse evento. O hino da Academia Alagoana de Letras foi, por incrível que pareça, foi vencido por um gaúcho. Viu o edital na imprensa, estudou, e foi ele eleito, escolhido por professores da Universidade Federal de Alagoas, do curso de música da Universidade Federal de Alagoas. Então, com isso, você mostra que a academia, ela começa a chegar onde deve chegar, que é envolver as pessoas, não é? Nós tivemos, ao longo da pandemia, não somente as nossas reuniões mensais, antes da pandemia, mas com a pandemia, a Academia Alagoana de Letras, todos em suas casas,
nós levamos essa instituição, vamos dizer assim, aos píncaros do conhecimento de todos. Iniciamos uma série de projetos virtuais, dos quais envolvemos todos os municípios alagoanos. Projetos envolvendo crianças, criança de Delmiro, de Piranhas, de Pão de Açúcar, de Santana de Ipanema, de Arapiraca, de várias cidades, eu quero crer de Penedo. O nosso presidente Moésio participou não nesse projeto, mas em um outro projeto, falando sobre a literatura nos municípios alagoanos. Nós tivemos projetos envolvendo jovens escritores, jovens talentos da literatura alagoana, poetas, escritores, e aí são homens e mulheres que hoje você vê que sentem-se satisfeitos com isso. Nós tivemos outros, como o Chico de Assis participou, o nosso arcebispo participou, poetas como Ricardo Cabuz e outros participaram. Enfim, são eventos que envolvem a comunidade. Nós estamos desenvolvendo agora um projeto intitulado Cadeira 41. O que é a Cadeira 41? A Academia Alagoana de Letras, composta por 40 membros, seguindo aos ditames da Academia Brasileira de Letras, que é vinculado diretamente à Academia Francesa de Letras. Nós somos 40, mas existem pessoas fantásticas, como o Barão de Penedo, não é isso que o nosso presidente falou sobre ele, e vários outros, Ekel Tavares, você tem o que? Pessoas, próprio o Braulio Leite e outros. Cadeira 41. Com Cadeira 41, nós estamos resgatando a memória e o trabalho desses profissionais que foram grandes à época em que viveram, mas que por motivos os mais variados, que não sabemos, não pertenceram, não integraram os quadros da Academia Alagoana de Letras. Com esses projetos, nós chegamos a todos os lugares. E cada evento desse, quando ele é jogado ao público, ele chega, nós temos hoje o acesso de 3.000 pessoas acompanhando esses nossos trabalhos. Não quer dizer que assistam do início ao fim. Agora mesmo nós tivemos um trabalho excelente feito pelo confrade Fernando Gomes sobre Arthur Ramos, uma peça cinematográfica do Fernando Gomes. Um trabalho fantástico, tudo isso será divulgado em breve. E aí, como é divulgado? A Academia Alagoana de Letras hoje possui o seu canal TV e YouTube, extremamente com várias pessoas vinculadas, né? Vamos dizer assim, que dão like e ficam vinculados a ela. Nós temos um site da Academia Alagoana de Letras, nós temos atualmente um blog na Gazeta Web, extremamente vistos. Inclusive, a academia foi procurada recentemente pela direção da organização Gazeta de Alagoas, informando que estará colocando anúncios, porque ele está sendo tão lido que vale a pena ter anúncios nesses nossos blogs. Então, são formas que a Academia Alagoana de Letras ela tem chegado, envolvido as pessoas, envolvido as escolas, envolvido alunos, crianças. Nós estamos agora, e veja bem, eu nunca usei o pronome pessoal eu. Pronome nós, Academia Alagoana de Letras, os 40, 80 mãos. Nós estamos agora desenvolvendo 3 projetos interessantíssimos. Projeto 130 anos Jorge de Lima. Projeto Essa de Queiroz, em convênio direto com a Academia Queirosiana da cidade do Porto, em Portugal. Que nós temos um convênio direto com essa academia e nós escrevemos no livro deles e eles escrevem nos nossos livros, né? Então teremos pessoas que vão falar sobre essa, de lá e de cá. E temos um projeto também
das literatos do futuro, são crianças. Crianças, estamos procurando crianças com a síndrome de Down, estamos procurando crianças indígenas para participar. Nós temos lá que recita, que canta, que é uma forma da Academia Alagoana de Letras chegar aos quadrantes do nosso estado. E digo mais, envolvendo também outras instituições. Algumas academias, recentemente, foram forjadas, fomentaram os seus estatutos em reuniões na nossa sede, na Casa Jorge de Lima, na Praça Sinibu. Exemplo, Academia Nadiense de Letras, atualmente presidida por Ronaldo. Quantas e quantas vezes Ronaldo, Geraldo Magela, Ana Porto permaneceram horas e horas na Academia Alagoana de Letras, na sede, para elaborar os seus estatutos, regimentos, e hoje funciona como uma academia promissora, né, em nosso estado. E além do mais, uma coisa que é muito interessante, às vezes, as civilizações, elas não crescem mais por falta de conhecimento. Na antiguidade e até na atualidade, quando os vencedores em embates chegavam nas cidades vencidas, a primeira coisa que eles faziam era queimar as bibliotecas, era queimar os livros, porque queimando os livros, eles tiravam as raízes daquela comunidade, a verdade daquela comunidade, o que eles viveram. Exemplos, Alexandria, exemplo, Éfeso e tantos outros. Mas essa sordidez, essa maldade, ela não vai somente de pessoas que são vencedores, que são guerreiros. Muitas vezes, se nós lermos, nós vamos ver que até pessoas como filósofos, como René Descartes, grande filósofo dos franceses do século passado, o próprio Platão, ele tinha uma linha de raciocínio, e essa linha de raciocínio, muitas vezes ele não admitia o brilho dos outros, o brilho dos seus e outras pessoas, porque tudo que é feito, cada festa literária que se organiza, é um insumo, é um alicerce para uma outra que será melhor. E o que é mais importante, quando nós vemos pessoas queimarem livros, não somente queimar com fogo, mas queimar com desdém, queimar porque não confia em si próprio. Eu escrevi um trabalho que conta a história da minha fazenda, lá no sertão alagoano. Não está bom, queimei. Mas com aquilo, você deixou de falar no pé da cajarana, você deixou de falar na cabra, deixou de falar na seca, no açude. Que tempo depois aquilo vai ver? Seria importante para que estudos fossem feitos em cima daquilo. Então, a Academia Alagoana de Letras, na atualidade, ela tem investido na literatura. Eu trouxe aqui para vocês, somente darem uma olhada, os 5 últimos livros anuais preparados pela Academia Alagoana de Letras. Aqui, esses livros são preparados, repito, a 80 mãos. São preparados pelos sócios da Academia Alagoana de Letras, textos da Academia Alagoana de Letras, e oferecidos à comunidade. É uma forma de levarmos ao alagoano o saber de uma casa, que é a Casa Jorge de Lima, que hoje é porta aberta. Nós temos reuniões mensais. Esse ano tivemos carnaval, palestra sobre o carnaval ministrada por Edberto Cianelli, um dos maiores historiadores do nosso estado. Depois tivemos um debate para falar sobre linguagem neutra. Todes, todas, todes. Então tivemos
um enfoque jurídico, um enfoque literário, com 2 sumidades. Tivemos, o mês passado, uma palestra de Cláudio Rodrigues sobre quem tem medo de Jorge de Lima. Por que ter medo de Jorge de Lima? Porque Jorge de Lima é um homem aplaudido nacionalmente como poeta, acendedor de lampiões, Mundo do Menino Impossível e outros, mas é também um grande escritor de livros. Livros, eu digo, não é? Que não são somente poesias. E teremos quarta-feira, dia 17, a presença de Leandro Rodrigues, um outro homem que vem do sul do país, passou um pesquisador que levantou todas as correspondências trocadas entre Tristão de Ataíde, entre Jorge de Lima e Alceu Amoroso Lima, Tristão de Ataíde. Que é o mesmo, né? E será agora, traremos também o neto, a neta de Jorge de Lima, Gabriela Lima, e o Afonso Chiquito, aberto ao público. Casa cheia. É a Academia Alagoana de Letras, fazendo valer a verdade de que a cultura é a forma mais curta e segura de nós atingirmos a independência. E tudo isso, veja, como já foi dito, nós vivemos de parcos recursos, de mensalidades. R$200 por mês, uma casa. A Academia Alagoana de Letras é uma empresa, nós temos funcionários, nós temos água, nós temos luz. Nós agora conseguimos, isso aqui em primeira mão, estaremos lançando esse mês agora, esse outro livreto da Academia Alagoana de Letras, que tem na capa Jorge de Lima. Como? Com apoio da empresa privada, que nos ofereceu, pagou, como também esses livros são pagos pela empresa privada. Então nós não temos medida de ficar parado, é ir atrás, buscando. Essa é a verdadeira cara de uma academia. E repito aquilo, uma casa que não pode ser um clube social, aonde os elogios sejam tudo que é importante. É uma casa que tem que fomentar a cultura, fomentar a literatura, no meio das pessoas, da nossa comunidade, e incentivando-os a entender que esse é o caminho mais curto e seguro para que tenhamos uma independência de raciocínio e que não usem nossa caneta para escrever por nós, né? Eu acho que em poucos minutos, Carlito Lima, falar sobre a Academia Alagoana de Letras, a nossa academia de vocês, ela é de Alagoas, a casa é aberta, né? O próprio confrade Moésio tem acesso e frequenta constantemente a nossa casa para a nossa maior alegria. E todos vocês estão convidados. Praça Sinibu, por detrás do Clube Fênix Alagoano. E vou dizer mais em primeira mão aqui, só para fechar. Nós temos ali na Praça Sinibu, quem conhece, é um casarão azul, que é onde morou Jorge de Lima até os anos 30, quando teve que sair de Maceió para morar no Rio de Janeiro. Inclusive, vereador, aqueles tiros foram fundamentais na vida dele, porque se ele tivesse ficado aqui, ele jamais seria o Jorge de Lima nacional. Lá ele ganhou o mundo, né? Então, aquela casa que está restaurada, nós temos lá 6.000 livros. Desses 6.000 livros que estavam jogados no chão, cupim comendo, perdemos quase 1.000 livros. Hoje eles estão em prateleira de forma bem precária. Estão lá. Mas sempre conseguimos. Projeto arquitetônico, falta isso? Um projeto arquitetônico, orçamento, estamos conseguindo, Marcos Vasconcelos, 2 milhões de reais e vamos construir nos fundos da Casa Jorge de Lima uma biblioteca
para colocar os nossos livros lá. Inclusive, vereador, em o senhor nos concedendo a honra e o privilégio de nos conceder, de nos doar esse livro, não será para mim, será para a Academia Alagoana de Letras, tá certo? Será, caso o senhor tenha aí, será a maior alegria de levar para a Academia Alagoana de Letras. Estará lá, e o senhor desde já, como todos, estão convidados. Mas eu acho que seria isso que eu tenho a dizer. Algum questionamento, Academia Alagoana de Letras, estamos aqui às suas disposições. Apenas complementando aqui, que eu sou também da Academia Alagoana de Letras com muito orgulho, quero dizer que a Academia não é só de Maceió, não. Os membros da Academia, ele atinge a toda Alagoas. Só aqui de Penedo, que vem na minha cabeça, tem a Vera Romariz, tem o Carlos Mero, lá de Maragogi tinha o Lindoso, tem o Sabino Romariz, não é? Não, Sabino Romariz, ele velho, não é? Bom, então é essa. E nós na Academia, nós temos duas sedes, uma que fica no centro da cidade, que era um grupo, uma escola que foi doado pelo Labenha Filho, mas infelizmente deu uma chuvarada lá e caiu tudo, e o Rostam, a diretoria, conseguiu um dinheiro e está fazendo uma restauração naquele prédio lindo. Nós vamos ter agora 2 sedes. É um privilégio muito grande. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta a um dos 4, a um dos 3, aliás? Doutor Rostam, boa tarde a vocês. Eu queria só dar um toque. Eu passo ali na Praça Sinimbu e o Jorge de Lima está no escuro. Dá uma tristeza imensa. Eu queria só dar uma provocação. Eu pedir para a prefeitura colocar uma luz em cima dele, ia ficar muito bonito. Ele está escuro ali. Você passa e você não vê ele. E, inclusive, para ser roubado, né? O Jorge de Lima, há 1 ano e meio atrás, era 6 horas da manhã, ligaram para mim. Roubaram o Jorge de Lima. Aí corre, quando a gente chegou lá, nós chegamos lá, né? O Jorge de Lima estava deitado, a polícia tinha chegado, pegaram os ladrões, mas soltaram. Então ficamos lá, né? Aí chegou, inclusive chegou o Alfredo, outro sócio chegou, a secretária, e chegou também a então secretária, liguei para a secretária de Cultura do município, a Miriam Monte. Ela imediatamente, ela estava dormindo, ela outro dia até contou isso, ela veio e trouxe um caminhão, chegou o caminhão, eu disse, vai levar para onde? Ela disse, para ali. Aí eu fui também, o prefeito chegou lá e disse, quero essa estátua de Jorge de Lima no lugar hoje. Primeira vez que eu vi o serviço público ser rápido. 10 horas da noite ele estava no lugar e quase ninguém notou. Mas nós temos, quando você entra na casa Jorge de Lima, temos assim, vamos dizer, uma guarita. Aquilo já foi oferecido pela academia para que a Guarda Municipal ali fizesse um posto, não somente para vigiar o Jorge de Lima, mas a praça, né? Porque a praça hoje é um banheiro a céu aberto. Você passa por ali, as pessoas estão tomando banho, inclusive nu. É só você ficar ali 9, 10 horas da manhã, tal, aquelas pessoas à vontade de todo jeito. Então, infelizmente, nesse caso, nós já tentamos, mas não conseguimos. Bom, mais alguma pessoa quer falar? Posso encerrar? Então, vamos encerrando aqui essa brilhante mesa. Eu espero que essas academias continue com o seu trabalho, principalmente não é só fazendo escritores, porque nós precisamos
é de leitores, precisamos de leitores, que no Brasil se lê muito pouco, muito pouco. Precisamos fazer eventos de leitura e de incentivo a ler a população. Parabéns a Penedo, parabéns à equipe da coordenação da segunda festa literária de Penedo. Está ali meu amigo Maurício, que nunca mais via, e isso aqui não deixa de ser também um grande encontro. Eu estava dizendo à minha mulher, o mais importante de uma festa literária, às vezes, não é nem a mesa que nós vamos assistir, é o encontro dos amigos literários. Muito obrigado e até a próxima.